aqui, deixa eu abrir aqui. Eu vou dividir a minha apresentação da Chica. É um prazer enorme apresentar você, Chica, para o pessoal. Agradeço muito a tua disponibilidade e de fazer esse seminário para a gente, né? A Maria Helena, ela deixa eu abrir aqui a cola, peraí, que eu vou dividir a minha apresentação numa parte mais formal e numa parte mais informal, né? Bom, ela é bióloga, né, formada na Federal de Pernambuco, depois ela fez mestrado na Fiocruz e doutorado na França, no Instituto Pasteur, né. Sempre trabalhou no AGEU, desde 97, e tem uma atuação muito importante, né, na pesquisa, né, com culicídios, e uma parte muito relevante de gestão, né, atuando como chefe, também organizando eventos, participando de comissões, né? Eu agora vou passar mais para a parte informal, né? Não, tem uma longa trajetória de publicações, né? Em revistas internacionais, artigos muito bonitos, e, na verdade, assim, uma coisa que eu acho muito importante de falar da Maria Helena é que ela é uma das pessoas mais competentes que eu conheço, né? É uma excelente parceira científica, com uma característica muito legal de ter, além de ser muito competente, muito séria, né? Com um norte muito claro do que ela quer, né? Qual é o tema da pesquisa dela, quais são os objetivos, quais são as perguntas, e ela persegue isso com muita consistência e competência. Para mim é um privilégio ter ela como parceira em alguns trabalhos. A gente acabou se conhecendo no Pronex Dengue, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas isso foi há uns 15 anos atrás, alguma coisa assim, 10 ou 15 anos atrás, e desde então a gente tem dialogado bastante, né, na medida do possível, né, em algumas perguntas específicas. Para mim tem sido sempre um prazer enorme. Como eu disse, a Maria Helena ela é super competente, muito séria, eu já tomei alguns pitos dela, né, e isso para mim é um grande privilégio, porque tomar pito da Chica, eu já aprendi muito, né? E espero continuar aprendendo com ela, né? E que a gente continue podendo trabalhar juntos, né? Se tudo der certo. Bom, eu não vou entrar no aspecto específico da apresentação, que eu acho que você vai desenvolver super bem, mas só para destacar aqui, e na verdade, foi uma coisa muito feliz essa parceria, porque eu acabei conhecendo o Agil Magalhães, né? Não conhecia, quando a gente começou a conversar lá nos idos do Conex Dengue. Eu tinha acabado de cair de paraquedas no Rio de Janeiro e conhecia muito pouco a Fiocruz, né? Então e aí eu criei um carinho enorme pelo Agil Magalhães, tenho grandes amigos ali, eu até brinco que o Agil eu só não falo que é a minha unidade favorita da Fiocruz, que o pessoal do IOC vai brigar comigo, né? Mas realmente o AGEU é um lugar espetacular para entomologia. Eu acho que é um dos departamentos de entomologia de excelência no país. Faz pesquisa de ponta, com competência reconhecida mundialmente, e tem uma estrutura invejável, né? A estrutura de insetários e de laboratórios que eles têm realmente não deixa nada a desejar. Tá? Óbvio, como toda instituição de pesquisa brasileira tem as suas restrições, tem as suas dificuldades, mas eles tiram de letra, são extremamente ativos, competentes e tem muita história. Tá? É um dos lugares, é uma das unidades da Fiocruz com mais história, né, no panorama nacional. Bom, é isso, Chica. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra, se deixar. Você sabe que eu falo pra caramba, né? Então eu vou passar para você. Obrigado, viu? Obrigada, Fernando. Eu acho que eu posso começar compartilhando aqui a tela e na tela eu já vou aqui. Só um minuto, que às vezes as telas aqui fazem uma confusão. Quando começar, quando aparecer, vocês me avisam. Está compartilhado, vou colocar no modo tá ok. aqui. Para mim já apareceu. Ok, deixa eu só pôr aqui no modo cheio. Então, aqui eu vou comentar a fala de Fernando. A maioria que conhece Fernando sabe da generosidade dele, né? Então, a apresentação dele comigo foi bastante generosa, como ele é com todos, e com algumas novidades. Eu nunca soube que eu dei pito nele, mas ele disse agora. E às vezes, talvez eu não sabia não, descobri agora, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Que besteira eu fiz? Quando foi isso?
Mas aí, às vezes, pela minha forma um pouco assim, eu sou uma pessoa tenho um pouco uma forma um pouco sisuda assim de ser, então eu posso ter falado alguma coisa que não era um pito, né? Mas pode ter soado como um pito, mas com certeza eu nunca tive intenção de lhe dar nenhum pito. Não, mas olha Sim, só, é um pito bem fundamentado, positivo. circunstanciado, Ah, tem tá até bom. referência, é coisa Meu fina. Deus do céu. Eu estou envergonhada aqui para começar, mas foi bom porque eu já fico aqui mais descontraída, né? Então, eu queria, então vamos iniciar, né? Eu queria agradecer, para mim é uma honra e um prazer participar desses seminários. Eu considero esse grupo uma referência, né? Nós consideramos esse grupo uma referência, né, para a entomologia molecular aqui no país e vocês todos, né? Conheço vários de eventos, de apresentações, de publicações e é realmente uma honra e eu agradeço, em nome de Fernando, agradeço a todos. Só uma curiosidade antes de começar, meu nome está aqui, né? Maria Helena Neves Lobo Silva Filha, né? Foi esse nome grande, filha, porque meu nome é igual da minha mãe, Maria Helena. No entanto, meu pai me deu um apelido de criança, Chica, que saiu de casa e foi para todos os lugares. É esse o motivo pelo qual o Fernando falou aqui, Chica, Chica, eu vou apresentar Chica e na tela é Maria Helena. Então, aí é uma coisa de realmente família nordestina e que ficou. Mas vamos lá trabalhar agora. Então, o tema que eu trouxe aqui para esse seminário, eu vou falar sobre os larvicidas microbianos que são usados para o controle de mosquito. E, particularmente, dois trabalhos que nós fizemos sobre o mecanismo de ação de alguma dessas toxinas no sentido de superar o problema de resistência. E vou também comentar, naturalmente, sobre a resistência. Esse trabalho, então, ele versa sobre a sinergia entre os larvicidas microbianos, que é o L-esféricos e o BTI. Eu vou me permitir aqui a fazer uma introdução que talvez alguns considerem um pouco longa, mas eu acho necessária antes de entrar no tema propriamente dito do nosso trabalho, que é um pouco específico. Então, eu queria situar primeiro os larvicidas aqui dentre os métodos de controle de mosquitos, né? Aqui a gente tem um esquema muito, muito bom que foi publicado recentemente numa revisão que mostra as estratégias de controle de imaturos e de adultos, sendo aqui em laranja as estratégias já convencionais e aqui em azul as estratégias emergentes, que incluem toda a parte de liberação de mosquitos modificados, estratégias comportamentais. E os larvicidas, porque muita gente vê o título larvicida, nossa, isso é uma coisa velha, ninguém mais quer usar, a gente precisa de algo mais, enfim, mais robusto, mais eficiente para o desafio atual. Os larvicidas estão aqui, né, como uma forma de controle de imaturos, e aqui a própria representação do esquema, apesar do esquema ser muito bom, coloca como uma estratégia de tratamento de container, que é uma forma um pouco simples de ver como os larvicidas podem ser usados. E recentemente houve uma reunião muito importante da Organização Mundial de Saúde, em maio de 2017, que justamente atualizou conceitos e uma visão do controle integrado de vetores. Uma grande ênfase aqui na promoção de pesquisa básica em vetores e estratégias de controle, incluindo estratégias convencionais, estratégias emergentes e a ferramentas de controle biológico. Eu recomendo fortemente para quem estiver assistindo e tiver interesse em controle de vetores, de consultar e analisar esse documento, que é um documento bastante atual, uma visão bastante consolidada e atualizada da real necessidade de controle de vetores hoje. Inclusive, passando por cima de alguns mitos, né, a respeito do controle de vetores, mas que eu não vou falar aqui agora para não sair do tema. Então, nesse cenário de que os larvicidas estão dentro de uma gama mais completa de métodos e que eles ainda são extremamente necessários, porque isso é uma pergunta que se coloca, a gente tem que se lembrar que os larvicidas eles devem ser adaptados aos cenários de controle, que podem ser bastante diferentes. Então, não significa simplesmente a larvicida é uma coisa antiga, vamos descartar. Não. Há uma série de situações que os larvicidas o uso dos larvicidas é crítico. Para a Culex, por exemplo, que é uma espécie que no espaço urbano tem criadouros mapeáveis, fixos, com alta positividade e produtividade, você pode usar o larvicida de uma forma convencional e essa estratégia integrada, mas essa estratégia em si já pode responder por uma redução significativa da densidade populacional.
Então, larvicida, nesse contexto, por exemplo, é uma ferramenta de intervenção primária. Já para Aedes aegypti, que tem uma biologia e uma estratégia de ocupação do espaço bem diferente, em que você tem criadouros com baixa positividade, produtividade desconhecida, porque nossos índices não permitem estabelecer produtividade, comportamento das larvas que tem uma dificuldade de visualização pelos operadores, os larvicidas têm sido usados com inovações, associados, por exemplo, ao Ovitrampas, que é um dispositivo extremamente eficiente de monitoramento e de controle, tem publicações do nosso grupo comprovando isso, e também o uso como o BV, aplicação espacial do larvicida. Em ambientes, por exemplo, que você tem criadores crípticos, que você não tem condições, que o próprio ambiente ele já é enfim, um enorme criadouro com nichos, entendeu? Também há muitas publicações e esse uso, por exemplo, inovador dos larvicidas é pouco conhecido. Tá? Quais os larvicidas que nós vamos falar aqui hoje? Particularmente dois larvicidas que já foram caracterizados desde a década de 1980, fim de 70, 80, que é o Lisinobacillus esféricos e o BTI. Esses larvicidas eles têm ação muito específica para várias espécies dos gêneros aqui de importância média, Culex, Anopheles, Aedes, Mansonia, com algumas características. O esféricos, né, ele tem a toxina, desculpa, eu avancei um pouco, essas bactérias são esporulantes, elas produzem cristais aqui proteicos de grande tamanho e esses cristais possuem toxinas que são protoxinas na realidade, que são ativas via ingestão para as larvas de mosquito. O esféricos ele é dotado de uma única toxina, ou protoxina, desculpe, e o BTI é um cristal muito complexo, ele possui 4 toxinas. Eu queria só que algum de vocês desse um ok, se o som, se está tudo... tudo bem, Chica. Tá perfeito. Tá, é porque Ok. como eu estou concentrado na tela, eu fico cega, assim, não estou muito acostumada a falar muito tempo para o público sem vê-lo. Mas vamos lá, muito obrigada. Então, são esses larvicidas que a gente vai falar. Eles não são novidades, o BTI ele começou a ser usado no início de 1980, inclusive é um dos casos de exemplo de biotecnologia mais exitoso que a gente tem na literatura, na parte de saúde e biologia. Ele foi descoberto e caracterizado em 78, foi para campo em 82. No âmbito desse programa de controle da oncocercose, 11 países da África Ocidental, problema seríssimo de cegueira lá causado pelo oncocerca volvulus, muito estimulado pela Organização Mundial de Saúde, e um sucesso total para substituir os organofosforados. Depois foi inserido aí para uso na Europa, que está usando há décadas o BTI. No Brasil, pouca gente sabe, ele foi introduzido na mesma época, em 82, para controle de simulídeos lá no Rio Grande do Sul, né, que a gente já falou um bocado, e eu ia falar aqui agora. É um programa pioneiro também para substituir organofosforados com problema de resistência. É um programa lá da Secretaria de Saúde do Estado muito exitoso, na bacia hidrográfica da região do Rio Sinos, agora estou um pouco esquecida da parte geográfica, e foi introduzido para a Aedes em 2002, mas nunca incorporado no programa. Alguns municípios usam. Recife, por exemplo, adotou, desde 2002. E os esféricos, a gente tem vários exemplos aqui de uso lá em Recife, que a gente testou e publicou vários trabalhos a respeito da efetividade. Em São Paulo tem um programa muito também exitoso no controle de Culex, que não é vetor de nada, mas causa problema de incômodo ali no Rio Pinheiros. Em Manaus também para anofelinos. Enfim, já tem efetividade comprovada, tem vários produtos disponíveis comercialmente, inclusive por ocasião da emergência do vírus Zika no Brasil. Ineditamente foram lançados 3 produtos de fabricação nacional, entre um deles, inclusive, da Fiocruz, né? Esses produtos, não só produtos nacionais, como produtos com venda ao público. Outro aspecto inédito. Os produtos para controle de vetores normalmente são de aquisição dos órgãos de saúde. E esses produtos aqui, pela primeira vez no Brasil, você podia encontrar em prateleira de supermercado ou online, né? Então, as pessoas podiam comprar. Inclusive, nós publicamos recentemente uma avaliação sobre esses produtos. Então, aqui voltando para o esférico, né, a questão das toxinas, que é o nosso tema, o cristal, então, como eu falei, tem uma toxina, uma protoxina majoritária, que é um heterodímero com 2 subunidades, a BIM-A e a BIM-B,
que não são muito relacionadas do ponto de vista de sequência, a BIM-B ela tem um papel muito importante na ligação ao receptor e a BIM-A para provocar toxicidade para as células. E aqui nesse esquema do modo de ação, basicamente, os cristais, né, produtos que contêm o cristal do esférico são aplicados na água, o inseto ingere, esse cristal é solubilizado no pH de larva de mosquito, que é especificamente alto, em torno de 10, libera essas protoxinas aqui, elas são clivadas por proteases, e uma vez clivadas, como eu falei, a subunidade BIM-B liga-se a um receptor de membrana do epitélio intestinal, e a BIM-A, que liga-se a BIM-B, porque elas têm regiões de interação específicas entre elas, é responsável por causar efeitos citopatológicos e a morte das larvas. Esses receptores de membrana, com a qual a subunidade BIM-B deve obrigatoriamente se ligar para causar toxicidade, já foram caracterizados como Inculex quinquefasciatus e Anopheles gambiae. São glicosidases de 66 kilodaltons apresentadas no epitélio, né, através de uma âncora GPI. Inclusive, foi aí que a gente começou a trabalhar e pedir algumas ajudas, várias a Fernando, né, porque entrou nesse universo da bioquímica, das enzimas, e vocês observem aqui que a Adzegip, a razão da refratoriedade dele, ele tem um ortólogo até com alta similaridade, até uma alta identidade com essas alfa-glicosidases, mas essa alfa-glicosidase ela não tem capacidade de se ligar a BIM. Então, essa é a principal razão da refratoriedade do Aedes aegypti, né? Então, a presença dessa alfa-glicosidase no epitélio é muito importante. Para os esféricos, devido a esse modo de ação, baseado na ação de uma toxina sobre o receptor, você já tem vários registros de resistência. E com um ponto crítico, um mecanismo por alteração do sítio-alvo, mas é mais do que a alteração do sítio-alvo, é uma ausência do sítio-alvo. Tá? Então, aqui a gente tem a representação do receptor com 580 aminoácidos em Inculex, uma âncora GPI, aqui ancorado no epitélio, e vários alelos dos genes que codificam essa alfa-glicosidase em Inculex, que é a CQM1, Culex quinquefasciatus maltase 1, em pipens é Culex pipens maltase 1. Você tem deleções ou transições que geram códons de parada prematuro e são produzidas potencialmente proteínas truncadas, sem GPI, potencialmente solúveis. Elas não estão mais apresentadas no epitélio e você tem aqui um mecanismo muito peculiar, porque literalmente, como eu falei, é uma falta, é uma ausência de receptor. Consequentemente, o nível de resistência é muito elevado, da ordem de milhares de vezes. Estudos do nosso grupo anteriores mostraram que possivelmente nem esse receptor, essa alfa-glicosidase truncada, ela é produzida. A expressão é muito baixa, dificilmente detectável e em células de ligação, como a gente vê aqui, a toxina BIM se liga ao receptor CQM1 no indivíduo sensível, mas está ausente no resistente. Já para o BTI a situação é diferente. O cristal tem 4 toxinas, 3 da família CRI, que são toxinas muito conhecidas, toxinas de 3 domínios, formadoras de poros, que são as toxinas presentes, né, em vários cultivares transgênicos, né, de Bacillus thuringiensis, de outras sorovariedades. Os israelenses têm um cristal com toxinas com ação para mosquito. E uma coisa, não é só o número de toxinas, é a complexidade. Ela tem uma outra toxina de outra família chamada a CITA, que é uma proteína citolítica, que não precisa interagir com receptores no epitélio, ela já tem a capacidade de interagir com a membrana, localizar-se na membrana e sinergizar as outras toxinas, como eu vou mostrar aqui. Na realidade, o cristal do BTI é um inseticida com toxinas e o seu próprio receptor contido. Vocês vão entender, esse esquema parece complexo, mas ele não é. Aqui simplesmente mostra como a toxina CIT do próprio BTI sinergiza as CRIs do próprio BTI. Então, o cristal é ingerido pelo inseto, solubilizado, as toxinas ativadas. Elas interagem com receptores aqui do epitélio, fosfatases alcalinas, aminopeptidases e caderinas, com uma constante muito elevada de dissociação, afinidade muito ruim. Elas precisam se ligar à CIT, que é citolítica, ela interage de forma inespecífica com a membrana. A CIT cliva alfa-hélix 1 do domínio 1 da toxina, promove uma mudança conformacional, a toxina vai se oligomerizar e a partir desses oligômeros ela se
aqui sim ela se liga verdadeiramente e com alta afinidade a esses receptores de membrana e forma poros causando a lise. Então, a CIT ela tem um papel primordial na ação do BTI. E essa ligação entre CRI e CIT é altamente específica, é uma ligação forte. Já foram designadas regiões da CIT, os resíduos implicados nessa ligação, assim como o domínio aqui, essa loop aqui, essa alça aqui é uma alça de interação, aqui estão os resíduos implicados, então é uma ligação absolutamente específica e de alta afinidade entre essas moléculas. Então aqui a gente tem uma sinopse rápida, né? O esféricos age para os indivíduos suscetíveis, já há resistência, ele não age porque o Aedes aegypti é um refratório natural, a gente tem a toxina BIM que age com receptor, já falei, ocorre resistência, se houver uma disrupção, uma interrupção dessa ligação. Para o BTI, ele é ativo para todas essas situações, tem outras toxinas que agem sobre outros receptores e, sob a ação fundamental, um pivô dessa ação é a CIT-A. E você não tem relatos de resistência. Você tem relatos na literatura de trabalhos que se referem à resistência a toxinas isoladas, ou a CRI11A, ou a CRI4B. Infelizmente, eu lamento, é uma opinião pessoal, eu lamento que os autores intitulem os artigos de uma forma que muitas vezes leva ao mau entendimento, mas não há resistência ao cristal completo do BTI. O nosso trabalho, chegando finalmente, é que a gente já sabe empiricamente, trabalhos já publicados, que a mistura de cristais dos esféricos com BTI é ativo para larvas que não são dotadas de receptores, ou seja, quinquefaciatos resistente e Aedes aegypti refratário. E nós sabemos, eu não vou explicar aqui, o tempo é relativamente curto, que os principais protagonistas dessa sinergia é a toxina BIM dos esféricos, é a única, e a CIT do BTI. Inclusive, para deixar o contexto mais ampliado, já existem produtos comerciais que têm cristais tanto do esférico como do BTI. Um complexo de 5 toxinas, né, sendo utilizado. Então, inclusive, a própria indústria, o próprio desenvolvimento tecnológico já disponibilizou esses produtos. No entanto, não se sabe como ocorre a ação entre essas toxinas. Então, a hipótese do mecanismo da sinergia da CIT com as próprias CRIs do BTI é aquele que eu falei. A CRI não se liga ela se liga com o seu receptor do intestino com afinidade baixa, porque, na realidade, ela precisa da CIT, né, que já está ali interagindo com a membrana, para gerar uma mudança conformacional e permitir que ela se ligue, agora como oligômero, ao seu receptor com alta afinidade. Então, o objetivo do nosso trabalho foi elucidar como ocorre a sinergia da CIT1A com a BIM, inclusive em razão da necessidade e da própria utilização desses produtos já para o controle de vetores. A nossa hipótese inicial é que, como a BIM, na ausência de um receptor aqui específico, a hipótese mais direta, né, era que a BIM utilizasse então a CIT como o seu receptor e que ele servisse para mediar os efeitos tóxicos da BIM. Então, aqui estão os objetivos mais formalizados, né, como ocorre a sinergia da BIM, que é do esféricos, com a CIT, que é do BTI, em Culex e Aedes aegypti, que não são suscetíveis à BIM. Então, a gente vai aqui rapidamente apresentar a avaliação se essas toxinas, de fato, apresentam ação nas larvas resistentes, né? Se essas toxinas se ligam, que era a nossa hipótese, né? A CIT servindo como receptor da BIM, se ocorre uma ligação dessas toxinas no microvírus intestinal das larvas e, finalmente, determinar a localização subcelular das toxinas, que é um ponto crítico associado à toxicidade em vivo. É muito importante dizer que a grande parte dos resultados que eu vou apresentar a partir de agora são da tese da egressa Nathalie Alexandre Nascimento, que finalizou agora no início de 2020, está fazendo seu pós-doutorado agora no México. Nós publicamos esse trabalho, que eu vou apresentar os resultados agora, no Environmental Microbiology, Applied Environmental Microbiology, e os achados desse trabalho também levaram ao desenvolvimento de um segundo manuscrito que a gente está agora submetido para o PLOS Pathogens.
que na realidade é um aprofundamento da sinergia já conhecida entre a Crion-11A e a CIT, que são toxinas do próprio BTI. Bom, o primeiro ponto era observar a atividade, se essas toxinas de fato têm atividade em vivo para as larvas. Nós usamos então aqui as nossas linhagens de Culex suscetível, dotado de receptor na membrana. A linhagem, nós temos linhagens resistentes estabelecidas em laboratório, com um nível altíssimo de resistência, 3.000, 5.000 vezes, até uma abstração. Na medida que não há receptor, o nível de resistência é uma abstração. A concentração letal para elas é realmente muito elevada. E o Aedes aegypti, que é uma espécie refratária, né? Tem um ortólogo a esse receptor, mas não liga bem. E todas as nossas toxinas recombinantes, né? A própria toxina binária dos féricos, com suas duas subunidades, a BIN-A e a BIN-B. A CIT, que é o protagonista, né, da sinergia, com a Crion-11A, que é um controle positivo, que é a própria toxina do BTI, que tem ligação específica comprovada com a CIT, através de ligação molecular já bem definida. E a Cri1A, que é uma toxina de BT, que não é ativa para mosquito, ela é ativa para a lagarta, para lepidópteros, né? Então, nós tivemos, desculpa, vou retornar às toxinas recombinantes, mas antes disso, foi muito importante a gente testar a atividade de um produto combinado comercial, né? Seria um passo preliminar para partir de uma hipótese bem clara. Então, nós testamos, vocês podem ver aqui LC 50 e 90 do produto para a larva suscetível e as respectivas LCs para as larvas, que eu vou denominar agora como de resistentes, para ficar mais simples, Culex resistente ou Aedes aegypti refratário. Vocês podem ver aqui LCs bastante próximas, com uma variação de 3 vezes, que para nós, dado que essas larvas têm um nível de resistência de muitos milhares de vezes, essa variação aqui é bastante irrelevante do ponto de vista biológico. Então, elas são consideradas, isso é um resultado muito bom, uma suscetibilidade muito elevada. Bom, visto que os produtos funcionam, nós vamos agora trabalhar na atividade das toxinas específicas que nós pesquisamos, que é a BIM e a CIT. A tabela parece complicada, mas não é. Eu vou explicar passo a passo, só para vocês entenderem a hipótese e a atividade de cada uma. Bom, a toxina binária, como eu falei, ela é tóxica para o suscetível, que tem um receptor, não é tóxica para os resistentes. A subunidade BIN-A, a toxina binária, nenhuma das subunidades individualmente, ela tem atividade. Então, nem a... Travou? Travou aqui para mim. Cá também. Deve ser lá na internet dela. A mim travou também. Como? Uhum. Chica, você pode voltar um pouquinho, porque travou aqui pra gente. Posso. Posso, eu vi aqui que eu tive um aviso aqui de internet deficiente. Retornou agora bem? Sim, agora Sim, a gente tá vendo. Se puder voltar um pouquinho nesse slide. No anterior? Nesse mesmo. Ok, bom, então vamos lá. Aqui a tabela parece complicada, mas não é. É o padrão da toxina, de atividade da toxina BIM para a larva suscetível. As larvas são... a toxina é ativa para as larvas, não é ativa para as resistentes. Como eu falei, essa toxina binária, nenhuma das subunidades individuais tem ação, então a BIN-A e a BIN-B não são tóxicas, mas se você associá-las em uma concentração aquimolar, elas são tóxicas sim. A CIT-A, como eu falei, ela tem uma toxicidade individualmente muito baixa. Todas as toxinas, seja do esféricos ou do BTI, todas agem em sinergia. A toxina CIT, ela tem uma toxicidade muito baixa. E nós utilizamos aqui, é muito importante esse mutante. Esse é um mutante da toxina CIT, que ele não tem a habilidade de formar os poros, que é uma propriedade intrínseca da CIT selvagem. E essas CITs, elas também não são tóxicas. Observem aqui o nosso resultado, é que quando você associa a BIM com a CIT, ela passa a ter aqui atividade para os indivíduos resistentes, comprovando a sinergia entre elas. Inclusive, se associarmos apenas a unidade tóxica da BIM com a CIT,
essa suscetibilidade também é observada. Então, aqui a gente demonstra a sinergia, né, provando que a mistura da BIM com a CIT ou da BIM-A com a CIT tem atividade para os mosquitos. Entretanto, a associação da BIM ou da BIM-A com mutante não supera o problema da resistência. Então, aqui foi uma prova de conceito da sinergia existente entre a BIM e a CIT. Deu para ouvir esse slide completo? Sim. Sim. Bom, ok. Aqui é só uma representação gráfica muito mais rápida de que aqui é uma atividade dessas toxinas para larvas resistentes. A BIM isolada não tem ação, a CIT tem alguma ação, a mutante também não tem. Mas se você associa a BIM com a CIT, aqui a CIT selvagem, você consegue matar essas larvas. Mas a BIM com a CIT mutante, deficiente na formação de poros, não consegue. Mas a principal mensagem aqui é que a CIT-A, de fato, sinergiza a atividade da BIM. Como ocorre essa sinergia? Porque essa é a segunda pergunta do nosso trabalho, que era a hipótese. A BIM se liga, utiliza a CIT como receptor. Não, isso não ocorre. Nós fizemos vários ensaios, ensaios de pull-down. Aqui eu vou mostrar o livro quantitativo, porque eu acho que ele foi o mais claro nas respostas, ou mais confiável, né? Porque o ensaio quantitativo, a gente mobilizou a CIT numa placa, incubou com as diferentes toxinas aqui, até subunidades, e fez a imunodetecção com os anticorpos. Vocês podem ver aqui que entre a CIT e a BIM, ou suas subunidades, não acontece ligação. Aqui é o nosso controle positivo, a Cri11A, que a gente sabe que liga com a CIT, e o respectivo controle negativo. Então, apesar de ser a hipótese mais esperada, mas que parecia mais óbvia para a gente, não ocorre uma ligação, essa sinergia não ocorre devido a uma ligação entre essas moléculas, ao contrário do que acontece claramente aqui entre a CIT e a Cri11A. Em seguida, para comprovar mais, para investigar realmente se essas toxinas não se ligavam, nós tentamos localizar essas toxinas no microvile, porque se elas se associassem, era esperado que elas fossem colocalizadas no microvile das larvas. Aqui foi um ensaio simples de interação qualitativa. As toxinas individuais ou associadas eram incubadas com microvile, feita em imunodetecção com anticorpo específico para as toxinas. E o padrão de interação é esse aqui. Aqui nós temos a BIM, detectada claramente aqui com anti-BIM no microvírus suscetível, ausente, das larvas resistentes. A CIT, como eu falei, aqui está a prova, ela interage especificamente com o microvírus de todos os insetos, de todas as linhagens, com ou sem receptor. Ela não demanda receptor, ela é uma toxina que vai e se localiza aqui na membrana. A BIM com a CIT, aqui é o controle positivo, mostrando que a BIM está funcional, se liga, mas infelizmente ela não é detectada, né, com anti-BIM na membrana, no microvírus dos insetos resistentes, provando mais uma vez que a CIT ela não sinergiza a BIM agindo como seu receptor. Isso realmente, eu acho que consumiu 70% do nosso tempo, reagentes e trabalho, porque a gente teve que investir pesadamente em vários tipos de ensaio, que eu não estou colocando aqui para não demorar, para descartar essa hipótese que era mais cogitada por nós e por outros trabalhos na literatura. Então, em vista daquele resultado com o mutante da CIT, que tinha uma deficiência em formar poros, que é uma habilidade intrínseca da CIT, esse mutante não sinergizava a toxina, nós partimos para essa investigação de localização subcelular, para a gente tentar ver o que acontecia com a BIM no epitélio. E partir da nova hipótese, então, agora, que seria um sinergismo mediante habilidade de formação de poros pela CIT, que era algo que a maioria das pessoas dos grupos não aceitavam, não via com bons olhos. Por quê? Ora, a partir do momento que a CIT sinergiza as CRIs através de um mecanismo tão específico, com ligação entre as moléculas, regiões, ligação forte, porque uma simples formação de poros poderia explicar a sinergia. Então, nós testamos essa hipótese alimentando as larvas com toxinas marcadas
a BIM com a CIT, a BIM com a mutante, no protocolo, né, convencional, marcação, alimentação das larvas com essas toxinas, que depois da marcação todas eram testadas para sua funcionalidade, né, que são um ensaio em vivo, dissecção de intestino, microscopia confocal. Essa parte toda foi feita em colaboração com a equipe de Alejandra Bravo e Mário Soberon, do Instituto de Biotecnologia da Universidade Autônoma do México, que é um grupo de referência no modo de ação de toxinas de Bt. Então, aqui está o nosso padrão, é sempre bom ver imagens agora, né, diretas, né, do intestino. Aqui é a BIM, eu sempre acho essas imagens, cada vez que eu vejo, eu acho super interessante. Então, aqui a BIM que interage, aqui a parte, são os secos gástricos, só para localizar o midgut, e aqui alguns traços aqui dos túbulos de Malpighi. A ação da BIM tem uma regionalização aqui nos secos e aqui no estômago posterior. E aqui vocês veem muito claramente a interação aqui no epitélio e a internalização da BIM. A BIM-A, no suscetível, como eu falei, toxina binária, a BIM-A, ela só tem papel na toxicidade, ela não tem nenhuma capacidade de interação, a gente praticamente não tem sinais da BIM-A aqui nesses indivíduos. A BIM-B nós temos porque é a subunidade que interage, aqui vocês veem, só um minuto, meu mouse está um pouco rebelde. Pronto. A BIM-B já aqui, claramente a marcação dela, papel funcional muito bem definido de interação com os receptores CQM1, né? A gente está aqui na suscetível. Aqui é uma colocalização das duas, a BIM-A internalizada com a BIM-B, apenas um complemento, né, do padrão, né, das toxinas. E aqui, vejam, muito bom visualizar as imagens, que tudo fica muito claro, né? Você não vê nos insetos resistentes, a BIM agora nos insetos resistentes, a gente não vê nenhuma interação das toxinas, isso é muito patente, é muito, muito robusto, né, essa visualização. Quando nós misturamos, associamos a BIM com a CIT nos próprios suscetíveis, já acontecem algumas coisas, algumas informações novas. Primeira regionalização que muda, a gente vê agora a ligação também no estômago anterior. O padrão aqui é de interação com microvírio e internalização, mas observem que agora na BIM-A com a CIT faz com que a BIM-A sozinha tenha ação e seja internalizada. Inclusive, essa internalização é associada com a mortalidade das larvas. Então, isso é um ponto-chave. A CIT, ela de fato sinergiza. Como eu falei, ela não serve como receptor, mas ela sinergiza e consegue colocar a BIM-A dentro das células. Aqui a BIM-B, o padrão é o mesmo, ela não tem até agora nenhuma necessidade ou prova de conceito dela precisar. A gente vê uma internalização aqui muito discreta que a gente está investigando, mas o padrão é sempre o mesmo da BIM-B aqui no epitélio. E aqui o resultado comprobatório realmente dessa demonstração da sinergia. O intestino aqui está ao contrário, aqui a parte anterior, aqui a parte posterior. Padrão aqui nos resistentes, a BIM tem atividade em vivo, essa atividade é devido à essa ação da BIM com a CIT nessa região, com internalização da toxina, aqui provado novamente, né, nas células. Aqui são as mesmas imagens aqui da mesma coisa, mostrando claramente que a CIT, por alguma maneira, por algum mecanismo, consegue viabilizar a entrada da BIM-A ou da BIM-B da célula, que é o que está associado à toxicidade em vivo. E, finalmente, a comprovação com um mutante, né? Esse mutante foi, na realidade, trabalhamos com alguns mutantes, mas esse mutante aqui, ele foi definitivo nesse trabalho, porque ele de fato comprovou. Vocês podem ver aqui que a BIM com mutante as coisas ainda acontecem, porque aqui a gente está na suscetível, tem receptor, a BIM age. O mutante já não sinergiza a BIM-A nos suscetíveis. A BIM-A já não consegue mais ser internalizada. A BIM-B continua com o mesmo padrão, com ou sem CIT selvagem ou CIT mutante. E aqui é uma informação definitiva para comprovar nossa hipótese da sinergia por formação de poros, é que a associação da BIM com a CIT mutante
o efeito é completamente abolido. Então, essa toxina deficiente na formação, ela não é capaz de mediar essa entrada da BIM nas células. Então, basicamente, esses são os principais achados, né, desse trabalho, e que foi um percurso muito grande, até porque a associação dessas toxinas já vinha sendo usada, e com várias questões, mas, sobretudo, quem eram os protagonistas dessa ação e como isso ocorria. E com esse trabalho a gente conseguiu elucidar. Agora eu vou apenas mostrar que a gente está numa etapa de investigar os alvos intracelulares, porque é muito importante entender agora como ocorre a ação da BIM mediada pela sua unidade BIM-B, ligação com o receptor e sua internalização na célula, e como ela é mediada via CIT. Para isso, a gente está tentando alimentar as larvas e usar marcadores de organelas, né? No caso, o mitotracker e o lisotracker, a metodologia é muito similar. Os resultados são muito preliminares, né? A gente tem indícios de colocalização na mitocôndria, a BIM conhecidamente, ela tem sabidamente ação, muitos danos nas mitocôndrias e vários indícios de agir ativando a via intrínseca de apoptose. A gente teve também indícios de localização aqui em lisossomos, que também são estruturas implicadas. E, finalmente, ensaios preliminares aqui de insetos tratados, controle tratados, onde a gente consegue detectar fragmentos da caspase 3 clivada, que é quando a via da apoptose é ativada, vai haver, então, essa cascata de caspases com a clivagem da caspase 3. Também há outras caspases implicadas, a caspase 9. Então, a gente tem aqui alguns dados preliminares agora dessa parte do trabalho que a gente pretende avançar, que é entender agora esse mecanismo intracelular. Então, para concluir esse estudo, né, de como a gente elucidou essa sinergia entre essas toxinas, a gente tem aqui que, de fato, a BIM com a CIT, ela causa toxicidade em vivo, eles são os principais protagonistas desses produtos combinados que são utilizados, eles são muito importantes para essa toxicidade. Esse mecanismo de sinergia entre eles não é o esperado, da CIT funcionando como um mero receptor da BIM e havendo uma interação específica. A gente tem, então, uma sinergia, um mecanismo bem menos específico e que depende da capacidade da CIT, da sua habilidade intrínseca de formar os poros. E aqui é uma espécie de resumo gráfico, né, dos achados, né, assim, de uma forma bem resumida mesmo. Aqui a BIM agindo no intestino das larvas de mosquitos suscetíveis, né, em Pulex, toxicidade em vivo associada à ação da toxina nas células, internalização. O que ocorre nos resistentes é isso. Acho que por essa imagem aqui vocês já devem ter uma ideia que você pode usar realmente concentrações estupendas de BIM nesses insetos e você não vai matar. Isso é, inclusive, uma particularidade desse modelo. Você não tem uma alteração do sítio-alvo com alterações da razão de resistência de 15, 20, 40, 100 vezes, mas você tem aqui uma refratoriedade praticamente completa. E aqui o que você tem com a associação dessas toxinas, como elas se associam e realmente overcome essa refratoriedade aqui das células. Você tem uma regionalização distinta, você tem uma internalização desses componentes mediados via uma forma, aparentemente, que isso não está ainda fechado, aparentemente via uma formação de poros, devido aos resultados com mutante. Isso tem que ser aprofundado. E agora a gente quer comparar a ação da BIM via receptor e via CIT-A. Eu acho que não deu tempo, pouca gente deve ter prestado atenção, mas a atividade em vivo da mistura, ela é muito menos eficiente do que a atividade em vivo da toxina mediada pelo receptor. Então, isso pode ser por razões de não ter uma padronização ou uma concentração adequada, um acesso adequado de moléculas, mas a gente quer ver exatamente os mecanismos de como as organelas são afetadas, as organelas alvos, e se o mecanismo de apoptose também é ativado. E para finalizar, realmente são apenas mais
3 minutos, eu já estou acabando. Eu trouxe só informações que eu gosto sempre, eu sou entomologista, né? Eu faço trabalhos de biologia molecular, celular, mas com a ajuda, né? A gente tem os modelos, as perguntas, mas de bioquímica também agora, mas sempre com a ajuda dos grupos colaboradores. E aí eu queria trazer para vocês um exemplo, né, do ponto de vista da entomologia, né, do controle de insetos, do uso de um combinado desse, um produto comercial à base de esféricos e de BTI para o controle de Culex e Aedes. 2 resultados bem rápidos das vantagens e da importância dessa integração de princípios ativos para a gente superar não só o problema da resistência, mas para a gente ter um uso de realmente mecanismos de ação mais complexos e menos suscetíveis a falhas e problemas operacionais ou problemas decorrentes da própria resistência. Aqui é o resultado de um trial, né, como a gente chama, um teste a campo, né, de um produto combinado e seu efeito na redução populacional. De forma resumida, nós trabalhamos no bairro de Água Fria, em Recife. Esses dados são da tese da egressa da doutora agora Heloína Mendonça Santos. Então, no bairro de Água Fria, nós delimitamos aqui uma área, dividimos essa área em área 1 e área 2 do bairro, uma área muito quente, certo? Com a densidade de vetores muito elevada, e a gente tem aqui a densidade pré-tratamento. E o que foi que a gente fez? Numa área, tratou os criadores com esféricos e BTI, separadamente, criadores de Culex com esférico, tratamento, criador de Aedes, aqueles acháveis, né, findable, com BTI, que a coisa não funciona muito bem, e usamos o combinado na outra área. Como vocês veem aqui, o pré-tratamento, a densidade da área teste é bem elevada, é uma área, um pedaço da área bem mais crítico. E aqui você vê claramente uma redução populacional nas 2 áreas. Então, combinado foi bom e foi melhor, porque ele causou uma redução maior, significativamente maior, mostrando a eficiência dele. E Aedes aegypti, eu não trouxe aqui, não trouxe. O gráfico é muito parecido, mas essa redução provocada pelo combinado, ela não é significativamente maior. Mas isso a gente já sabia, a gente não fez o estudo para checar um sucesso na redução populacional de Aedes, que, como eu já falei no princípio, a ação de larvicidas em Aedes, em áreas urbanas, aqui do Brasil, pelo menos, que nós conhecemos e já trabalhamos, pensem, para um larvicida funcionar, ele tem que ter uma alta cobertura de criadouros e atingir aquela população de maturos. Se você não tem conhecimento pleno dos criadouros, porque existem microcriadores, criadores crípticos, e você não sabe onde está a população de maturos, o larvicida, naturalmente, a ação do larvicida como intervenção primária não vai ter aquele efeito esperado na densidade populacional. Então, os resultados para Aedes aegypti, houve uma redução, mas não é algo de muito importante. Nós visamos principalmente na redução do Culex, que era algo esperado. E o segundo ponto desse produto, que foi um outro trabalho, é que a gente conseguiu demonstrar que a frequência dos alelos de resistência à toxina B naquela área reduziu. Então, aqui o mesmo desenho experimental, inclusive eu não falei, mas o estudo foi feito durante 2 anos, né? Isso é que é a dificuldade desses trabalhos de campo, né? Você tem um período de pré-tratamento, de coleta de dados, e mais 2 anos lá trabalhando, trabalho duro, né? Realmente é um trabalho difícil, né? E aqui você vê, no pré-tratamento, a gente fez uma frequência de alelos comum das áreas, que é em torno de 0,055, né? Estabelecer a frequência inicial. Essa área já vinha sendo tratada com esféricos há vários anos, ela já tem uma frequência maior dos alelos de resistência do que áreas não tratadas, que é da ordem de 10 a menos 4, 0,002, 0,03. E aqui vocês veem em 4 momentos diferentes, isso aqui é a cada 6 meses. Momento 1, 2, 3 e 4, né? 1 a cada 6 meses. Você vê uma redução clara de alelos de resistência na área tratada com combinado. Exceto no momento 3, que para nós é uma incógnita. Isso está publicado, nós escrevemos no artigo que para nós esse momento 3 é uma incógnita, mas o resultado foi esse. E a análise conjunta, se você agrupar todas as frequências, é significativamente também menor.
é menor nesses momentos individualmente e globalmente. E o mais interessante é para quem é interessado em resistência, é que aqui a gente vê razões de resistência aqui, momento 1, momento 2, da área 1 e da área 2, que flutuam aqui entre nada, né? 1 até 10, 5 vezes, e fica flutuando sem nenhuma tendência de aumento. A população, de fato, é suscetível. Esses insetos são suscetíveis. Essa razão de resistência dessa ordem para larvicida biológico não tem muito significado biológico. Mas você vê aqui, através da frequência de alelos, que você tem uma resolução muito melhor de ver o que está acontecendo na população em termos de seleção desses genes. E um ponto interessante também, puxando para esse aspecto, é que apesar de a gente ter vários genes que a gente detecta na área, que a gente caracterizou na população de Recife, das pessoas, meu Deus, resistência, eles já descreveram 4 alelos, a gente não pode usar isso de jeito nenhum. Pode usar sim, pode usar monitorando. Isso é o uso racional dos larvicidas, não é fugir da resistência como o diabo foge da cruz, não é isso. A resistência a gente tem que manejar, tem que lidar. Inclusive, apesar da ocorrência de 4 alelos, aqui nesse estudo, na realidade, só investigamos 3, mas pode ser visto aqui que há um alelo majoritário que sofre o processo de seleção. E ele é o mais majoritário também nas populações. Então, a situação ela pode ser monitorada focando nesse alelo. Isso aqui é um achado muito importante. De 100 indivíduos sequenciados, esse aqui é o alelo predominante. Tá? Então, eu finalizo agora realmente, né, com as conclusões mais gerais desse trabalho, é que essas protoxinas, apesar desses larvicidas não serem ainda de uso amplo no Brasil, são toxinas, são larvicidas cujos princípios ativos, né, que são esses cristais, são muito afetivos. O que necessitamos é usar os larvicidas saindo, quebrando aquele paradigma do controle de vetores, que a gente tem que ter um larvicida, um método, um composto que funcione para tudo e para todos em qualquer situação, né? Eu acho que aquele documento da OMS lançado recentemente sobre o controle integrado, ele é muito elucidativo. Inclusive, aproveito aqui para dizer, mas isso é uma opinião pessoal, que eu acho que a maior falha dos programas não é devido à resistência, não é devido à ferramenta que usa, mas a um conjunto de razões, inclusive operacionais, inclusive de uma carência de treinamento, uma carência de planejamento e uma carência de avaliação dos programas, né? Então, sempre se diz, todos os produtos hoje que estão aí comercialmente disponíveis, todos nós sabemos, eles já foram amplamente testados e eles têm eficácia. Agora, a forma como eles são usados e o contexto e a análise crítica de como eles devem ser usados aqui é bastante falha. Então, esse paradigma aqui de uma intervenção para todo mundo e vamos fazer isso em todos os lugares da mesma forma, isso realmente está em franco declínio. E é uma oportunidade para integrar várias ferramentas dentro de uma análise de cada situação. Especificamente, né, essa toxina CIT do BTI é uma toxina extremamente importante pela sua capacidade de sinergizar as demais, né, e ser capaz de superar problemas de difícil solução, né? Ela sinergiza as suas próprias toxinas CRIS do próprio BTI, servindo como receptor, e pode sinergizar outras toxinas formando poros, mas isso ainda tem que ser melhor confirmado, mas a princípio sim. E os nossos testes a campo desses produtos combinados, ou seja, quando falo produto combinado, é com a associação de toxinas com modo de ação diferentes. Eles têm viabilidade operacional, reduzem a população, né, se usados corretamente, e ainda podem ajudar bastante a reduzir a seleção de alertas de resistência. Então, com isso, eu queria agradecer novamente a Fernando. Esse trabalho aqui, as coisas que eu falei, trabalho de muita gente, né? De vários alunos atuais e egressos do grupo, de pesquisadores colaboradores, muito particularmente Antônio Pereira Neves, Cláudia Oliveira, Oswaldo de Melo Neto, Tatiana Rezende, Tatiana Romão, aqui Nathalie, Diogo Chalegre,
que hoje, inclusive, é egresso da nossa equipe, está trabalhando no programa Bobac, aí no Rio. Karine Carvalho, Suzane Menezes, Lígia Ferreira trabalhou muito sobre a situação da refratoriedade de Aedes aegypti, Heloína Santos, Daniel, que é um atual aluno que está começando, e a equipe do México, né? Essa equipe de Alejandra Bravo, Mário Soberano, do Instituto de Biotecnologia, junto com seus colaboradores, uma das equipes realmente dentre as melhores, se não a mais, que desenvolve trabalhos mais na ponta de modo de ação de toxinas. Agradecer a todos, CNPq, FACEP e CAPES, né, que proporcionam a execução desses trabalhos, e a todos que eu esqueci de agradecer e que participaram. Tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Ana, eu tenho uma pergunta. Olhando para esse sinergismo aí que você tanto falou, né, que a gente vê claramente uma preocupação molecular muito grande, né, porque tentar reproduzir isso em vivo, né, e aí a minha pergunta é, e isso você colocou até no início da sua apresentação, que depende do pH, né, da região do intestino ali, no pH mais básico, não foi isso? Eu estava pensando aqui, qual é a concentração, né, dessas toxinas no BTI, no bacilos, né? Entendeu? A questão da... Não sei se entendi, mas vou tentar. As misturas que hoje são usadas, elas são misturas dos cristais nativos. Né? O cristal ele tem uma função muito importante, que ele já protege essa toxina, e o cristal só vai solubilizar na hora certa, e tudo ocorre ali muito rápido. E não tão rápido. Mas, do ponto de vista, não sei se é isso que você quer perguntar, desenvolvimento biotecnológico, né, de como fazer isso nos insetos, aí teriam várias maneiras, né? Na própria literatura, você já tem a publicação de proteínas quiméricas, de BIM, com CIT, você tem expressão disso em outros organismos recombinantes, inclusive bactérias do próprio ambiente aquático que podiam ser utilizadas. Então, do ponto de vista do que pode ser feito de desenvolvimento biotecnológico, tem muita coisa, mas tem alguns impeditivos, né? A toxina CIT, por exemplo, depois que ela é solubilizada do cristal, ela é extremamente instável, né? Mas tem a vantagem, esses cristais das bactérias, das linhagens nativas, tudo isso é produzido de uma forma muito simples, sabe? Do ponto de vista econômico, né? São a fermentação, né? São fermentadores em larga escala, claro, mas assim, não é nada de complicado. Agora, de fato, se você usar os produtos que tem hoje, eles podem ser aperfeiçoados em termos das concentrações, misturas. A gente testou, por exemplo, quando eu falei mistura ali, eu não falei qual foi a mistura. Tá? É 3:1, é 3 partes de 1 para CIT, mas você pode testar várias misturas. Sendo que, como o trabalho era muito longo, a gente pegou uma mistura que teve um bom resultado e seguiu adiante. Mas isso pode ser aperfeiçoado sob vários pontos de vista. E limitado também, como você falou. Sim. Legal, legal. Obrigado. Posso perguntar uma perguntinha? Chico, olha só, eu fiquei curioso, eu não entendi direito, fiquei na dúvida dos experimentos de sinergismo. Nesses experimentos, você apresenta para as larvas uma combinação das toxinas já processadas, ou elas ainda têm que sofrer proteólise no intestino? Ainda nos ensaios em vivo, de localização celular e nos bioensaios, né, tudo em vivo, elas vão como cristal. Tá, mas você consegue ter cristais, então, só com uma das toxinas? Sim, são recombinantes, né? A gente tem todas as toxinas recombinantes. A gente tem as toxinas individuais, tudo... a gente faz recombinante, só para esclarecer melhor. Existem linhagens de BT que são acristalíferas, né? E que servem como host para esses plasmídeos, né? Como hospedeiros, e aí a gente pode produzir
essas protoxinas, esses cristais individualmente, cristais, né? Sem ser como você faria, por exemplo, as BINs a gente faz em E. coli, né? Já dá mais dificuldade, o rendimento mais as toxinas do do BTI, né? No outro BT, a cristalífero, que é usado como uma linhagem para expressar, é muito bom. Você tem tudo isso em cristal individualmente. Então, quando você oferece isso, a mistura sinérgica, você tem cristais de BIM-A ou da BIM e cristais da CIT1A separados que são dados para a larva. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se foi impressão minha, mas a CIT1A, quando você faz o ensaio com a BIM, você mostrou que muda o sítio de ação da BIM, né? Que a BIM ela teria um sítio de ação nos secos gástricos, isso teria a ver mais com a alfa-glicosidase. Isso. Quando você coloca a CIT1A, isso passa para a parte mais posterior do anterior. Né? Anterior. Passa isso, para anterior. É mais posterior em relação ao seco, você tem razão. Sim, da parte perfeito. anterior do intestino médio. Isso. A CIT1A, ela tem para mim ficou claro que a regionalização da BIM mudou, mas a CIT1A, ela tem essa característica de se ligar a uma região particular do intestino? Ela tem um receptor, alguma coisa que seja... Não, justamente, ela não tem. É isso que também uma novidade. É que você vai também... a ação dela não vai estar mais relacionada a só aquelas células que exibem o receptor. Pode ser para outras células, né? Agora, por que especificamente na região anterior, não sei. Mas a região anterior, estômago anterior, é justamente uma área que a gente não tem os receptores, né? Então, de uma certa forma, você muda, a gente não sabe ainda se é uma mudança ou se é uma ampliação, porque isso foi uma observação que a gente fez. Assim, a gente viu muitas coisas, né? Mas não deu para investigar tudo. Mas o fato é que, como ela não precisa de receptores, isso é uma prova também que ela vai lá em células de outras regiões desprovidas de receptores e sua ação é encontrada ali. É exatamente isso que você está pensando. Mas por que você acha que a CIT1A acaba ficando mais nessa região e não nas outras? Isso restou. Exatamente, isso a gente não sabe. Por que essa região do estômago anterior passou a ser mais? Pode ser que tenha algo que favoreça, né? A gente não tem um padrão muito claro, eu não sei, acho que vocês podem ter observado que a gente não fez a localização da CIT no epitélio, a gente não tem. A gente tem, mas eu não mostrei aqui. Mas é uma regionalização, não há uma regionalização. Justamente é amplo, é muito genérico. Mas essa associação com a BIM, por algum motivo, inclusive, traz essa marcação para essa área. E a gente tem que investigar. Mas uma coisa é certa, a ligação da CIT ao longo a sua capacidade de interagir com células, ela pode ocorrer em todo o intestino. Tá. Não há regionalização. Entendi. Deixa eu te perguntar, bom, não sei, Luguro, quer circular? Porque eu estou com uma lista aqui com umas 30 perguntas. Eu tenho uma, então. E tem o Orlando também que pediu para perguntar. É um aluno nosso que está trabalhando com controle também. É que a minha pergunta é mais ou menos... Pode fazer, Ita. Pode fazer, Ita. Orlando, espera um pouquinho, depois você faz. Okay. É meio que ligada no genta. Porque essa de não tem um receptor, não tem um receptor específico, mas ela tem que se ligar a alguma coisa. Tu sabe o que ela liga? É glicídio? Sim. Um tipo de glicídio? É isso que ela vai estar alterando? Por que ela liga uma hora uma parte numa, hora parte... Ela muda a afinidade com algum tipo de glicídio que está presente? Isso a gente não... Ou outra molécula qualquer da superfície? Isso a gente não sabe. A gente teria que investigar mais agora a forma com que a própria CIT interage com a membrana e quais as características dessas diferentes células, dessas diferentes regiões, mas isso a gente não sabe. Mas uma coisa é bastante conhecida, e se você buscar na literatura, essa toxina CIT, ela é uma toxina formadora de poros, né, daquela família bem ampla de toxinas bacterianas, de vários organismos, né, que são as spore-forming toxins, e cujo mecanismo
é relativamente bem conhecido, pelo menos no modelo de toxinas bacterianas de maior interesse, né? Inclusive para humanos. Mas ela interage de forma inespecífica com lipídios de membrana. Ela não interage com as células via receptor. E ela é citolítica, né? Ela lisa as células. Agora, existem questões mais específicas, porque, por exemplo, uma pergunta que um dos referis nos colocou, que a gente também já pensava, se fosse assim, só via poros, poderia atingir outros insetos. E aí, isso foi testado em Lepidoptera, essa combinação, e não atinge. Então, existem outras etapas da especificidade que vão além do receptor. Então, ainda tem muita coisa a ser elucidada. Eu acho que a gente está vendo a ponta. Porque a minha pergunta é que se fosse tipo um glicídio ou um lipídio que você acha que pode ser, aí podia fazer uma competição, saturar aquele local com diferentes lipídios para ver se consegue diminuir a atividade dela. Mudar o padrão. Entendo. A gente não fez. Mas a gente constatou, eu até deveria ter inserido o padrão geral da ligação da CIT no intestino, que é bem, ela sozinha, né? A CIT só. É bem indeterminado. Indeterminado não, ele é ao longo do intestino todo. Você vai ver marcação fluorescente no tubo digestivo completo. Obrigado. Mas vou anotar já para a nossa continuação aí da CIT. Gente, Orlando pode perguntar? Claro. Orlando, fica à vontade. Boa tarde, tudo bom? Me chamo Orlando, sou aluno do Beto e do Lobulo. Eu trabalhei bastante tempo também com controle de insetos, mas na questão de empresa privada. E estou voltando agora, né, para o doutorado, e meu trabalho justamente, né, com o controle de Aedes. E achei muito interessante o seu trabalho, parabéns. E uma dúvida que eu fiquei com relação à técnica. Qual o veículo que você utilizou nesse larvicida composto? Foi um granulado ou líquido? Esses produtos combinados existem até onde a minha última atualização, existem 2 produtos comerciais, todos os 2 são granulados. E assim, uma coisa que eu não falei, porque não é o propósito assim da apresentação, é que esses compostos, além de eles terem cristais de diferentes toxinas, eles têm também técnicas de formulação bastante avançadas, inclusive técnicas de fusão, então, e de dispersão de material que são de alta tecnologia também, o que ajuda o produto, né? As toxinas são boas, e o produto, o conceito do produto e a forma de liberação dele e da forma como essas moléculas se associam também é otimizada na formulação, que é granulada. Sim, entendi. Porque naquele trabalho que você fez de aplicação do produto, né, fazer aquele mapa que você mostrou, eu estava dando uma olhada que os trabalhos que eu tenho olhado, né, eles têm focado muito em formulações líquidas para fazer aplicação não nos criadouros, mas porém assim no pericriadouro, digamos assim, né? Estratégias mais, ao invés de focar esses criadouros, borrifar o local onde esses criadouros têm para tentar expandir essa área de atuação. Então você também pegaria esses possíveis criadores, né? Ficaria ali até a próxima chuva, enfim. Essa parte de tratamento de criadores de Aedes, eu realmente, mas é uma opinião pessoal, inclusive, tem que ficar bem claro, não reflete a posição da Fiocruz ou de... essa parte de tratamento de uso de larvicida para Aedes, ela realmente tem que ser muito pensada, porque cobertura de criadores de Aedes em vários ambientes, em vários contextos urbanos, é um trabalho parcialmente infrutífero. Eu acho que há outras metodologias. O Aedes é o tipo do cara, ele não vem a você, assim, ele não vem, desculpa, você não consegue chegar até ele, você tem que fazê-lo vir. Por isso, são muito importantes essas metodologias de autodisseminação, de liberação de mosquitos modificados, de armadilhas, porque realmente o Aedes está presente no espaço e provocando problemas, mas a detecção de várias formas, sobretudo as formas jovens, é muito difícil. Eu acho que isso aí tem sido o nosso grande erro, de fundamentar tanto do nosso trabalho
nessa busca de encontrar as formas jovens e tratar esses criadores. Não que não seja necessário, mas tem que ser entendido como uma parte do problema. E tem que ter estratégias para fazer o resto. Sim. Bom, muito legal. A última pergunta, só para fechar. Vocês já chegaram a combinar essas proteínas com produtos naturais? Não, nosso trabalho é fundamental mesmo. Biológico mesmo. É pesquisa básica, a gente não fabrica, a gente não desenvolve produto, né? A gente testa, investiga, isso aí, mas a gente não fez. Claro que muitas associações são possíveis e podem ser boas, mas tem que ter muito cuidado com o antagonismo. Isso, inclusive, eu não falei no início da apresentação. Se você pegar a literatura defende muito o uso de toxinas de combinação, mas tem que ter cuidado e avaliar justamente a sinergia, porque às vezes você tem combinações que você não vai ter o efeito esperado. Então, isso era um ponto muito importante, era a gente comprovar que a sinergia ocorria e como ela ocorria. Tem que ter cuidado com misturas, porque podem ser adversas, algumas delas. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada. Tem mais alguém querendo perguntar? Não, o Pedro voltou aí. Tá aí. Fica à vontade, continua aí. Bom, eu vou esticando aqui o papo, aí se alguém se inspirar, me interrompe. Eu tenho outra, mas pode largar umas 5, 6 tuas, aí eu faço uma minha. Não, olha só. Chica, eu fiquei curioso com essa questão da especificidade do sinergismo. Porque se o mecanismo da CYT1A no sinergismo com a BIM é de formação de poros, a gente deveria ver isso com outras toxinas ou outras moléculas inseticidas aos quais o Culex seja refratário. Vocês têm uma ideia do nível de especificidade dessa ação sinergística da CYT1A para outras coisas? Então, exatamente. Isso foi uma questão que o referi colocou, né? E a gente testou isso em Lepidoptera e não teve ação. Então, tem algo mais intracelular. A gente sempre fala o receptor como uma porta da especificidade. Pois mas a CYT1A, ela tem ação sobre Lepidoptera? Essa que você usou? É uma toxicidade muito baixa, muito inespecífica, isso sem significado biológico. Tal como ela em Culex, quinquefaciato e sozinha, ela se insere lá na membrana, forma poros, mas... E é essa razão, Fernando, pela qual a gente fez todo esse trabalho, obteve esses resultados, demonstrou, mudou a hipótese, conseguiu, através desse mutante, revelar a implicação dessa possível formação de poros. Eu estou 99% convencido, mas eu não estou 100%. Eu acho que tem algo mais, né? Isso está implicado, mas com certeza tem algo mais, que é o que a gente quer buscar agora com essa investigação da atividade intracelular. Entendi. Agora, uma coisa bem interessante, assim, para quem não trabalha com esses larvicidas, é que essa combinação de CIT com CRI, para quem conhece Bacillus thuringiensis, essas combinações de CIT com CRI só estão presentes nos cristais de linhagens de Bacillus thuringiensis com atividade para mosquito, para larva de mosquito. Todas as outras linhagens de BT, usadas na agricultura aí amplamente e utilizadas também para os transgênicos, né, de algodão, milho e outros cultivares de BT, são toxinas CRI, sempre toxinas CRI ou as VIP, que são as proteínas inseticidas vegetativas, que também tem nessas composições, mas assim, uma particularidade das linhagens de BT ativas para o mosquito, que tem a toxina CIT com as CRIs, e a ação das CRIs eu não trouxe também para não alongar, mas se você observar a ação da CIT, da CRI sozinha, é muito baixa. Então, elas funcionam realmente, uma é o braço, uma perna, outra é a cabeça, elas têm uma sinergia que é incrível. A diferença de atividade do cristal completo para uma toxina isolada é de centenas de vezes. Então, as toxinas isoladas não têm nenhuma utilidade prática. Agora, quando você junta a toxina CIT com a CRI... Não, perdão, quando você junta a CIT com a BIM, você acaba tendo uma ação parecida. Quando o cristal, ou eu estou enganado? Não,
você tem uma ação bem melhorada, mas inclusive isso também, nas condições do nosso trabalho, eu não achei essa sinergia da BIM com a CIT tão boa. Eu esperava uma mortalidade maior. Mas isso aí eu acho que são problemas de ajustes, de protocolo, de misturas melhores, de produção de toxinas mais efetivas. Eu acho que isso é mais uma parte... A gente não queria quantificar no trabalho, a gente só queria demonstrar qualitativamente que ocorria sinergia, né? E a sinergia que a gente teve, ela está lá, ela está comprovada, está clara, mas eu acho que ela pode ser bem melhor do ponto de vista de toxicidade. Só para contextualizar, qual que seria o impacto disso num programa de controle numa população em Recife, por exemplo? Qual que é a frequência de alelos resistentes na população? A gente mostrou naquele último slide, né? A gente, nessa área que a gente trabalhou, a gente tinha uma frequência de alelos de resistência de 0,055 ou 5 a 10 a menos 2, né? E a gente teve uma redução para metade, mais ou menos, da frequência. Mas eu vou ser bem crítica aqui, quem está assistindo também já sabe disso. Essa questão do impacto na frequência, ela depende muito da pressão de seleção que você impõe. Pois é. E você sabe que as atividades de campo, elas dependem de muitos fatores que você não pode controlar com tanto rigor e de forma tão completa como no laboratório. Então, a gente teve uma redução, a gente provou que isso ocorria. Mas, realmente, você tem um exemplo muito bom, se você quiser assim, ter um exemplo bem claro, você pode pegar revisões da frequência de alelos numa praga do algodão chamado Pectinófora gossypiella, que é uma praga de algodão muito importante, né? Principalmente nos países com as extensas áreas de algodão BT, como na Índia, Estados Unidos e na China. E você tem estudos assim fantásticos da frequência desses alelos, depois de muitos anos de uso, né? É uma área de grande valor econômico, né? O emprego desses cultivares é algo muito importante. E você tem trabalhos que mostram de uma forma bem mais clara esse monitoramento de alelos. Mas no nosso trabalho nós já mostramos que o combinado tem um efeito na redução da frequência desses alelos. E o estudo já foi feito numa área cuja frequência era relativamente alta, porque já era uma área tratada. Essa era a minha dúvida. Assim, se você tem campanhas que fazem uma pressão de seleção com esféricos, você vai ter seleção dos resistentes. Então, se você fizer só com esféricos, você não teria a mesma efetividade se você trataria usando a CIT-1A. Quando a gente usa o combinado, na realidade, a intenção da gente não é usar a CIT-1A, é usar os produtos combinados, que são mais complexos, né? Inclusive, quando você tem a CIT ali, junto com as outras CRIs, a CIT vai sinergizar a BIM e vai sinergizar todas as outras CRIs. Então, você vai ter 5 toxinas matando inseto, por várias vias, tá? A BIM se liga no seu receptor, entrando na célula via poros, a CIT lá na membrana, as CRIs em aminopeptidase, fosfatase alcalina, caderina. É um múltiplo ataque ao epitélio. É muito, muito, muito eficaz. E o que a gente demonstra, uma pequena demonstração de prova de conceito, é que essas misturas reduzem porque eles vão matar os insetos que já têm 2 cópias do gene, que já são resistentes. Essa herança é recessiva. Então, é por isso que nossa frequência de alelos diminui, que as toxinas combinadas estão eliminando qualquer indivíduo heterozigoto ou homozigoto para algum daqueles alelos. Na realidade, no algodão, o que faz esse manejo da frequência dos alelos são as áreas não BT, que são os refúgios. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa metodologia de refúgio, que é um problema aqui no Brasil e na Índia, porque as pessoas querem plantar o algodão BT, mas o refúgio não é respeitado. E o refúgio é a fonte dos suscetíveis que vão acasalar com os eventuais resistentes e diluir a frequência dos alelos. A metodologia de manejo de resistência
alelo de resistência ao BT é fundamentada na manutenção de áreas de refúgio. Existe uma legislação com tanto de refúgio. O refúgio é o cultivo não BT, a partir do qual você vai gerar os insetos suscetíveis para copularem com os resistentes que possam, ou heterozigotos, possam estar sendo produzidos na área BT. E isso é muito bem demonstrado nos Estados Unidos, que funciona muito bem. Na China, publicam que funciona muito bem, mas é um fracasso na Índia. E aqui no Brasil, parece que também, eu acho que pessoas melhores podiam falar sobre isso, mas aqui no Brasil também há uma dificuldade, parece, na manutenção das áreas de refúgio. Ô, Ita, faz a tua pergunta agora, senão eu vou... Já foi respondida. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não. Tem Bom, só então... uma colocação do Beto aí no chat, mas eu acho que você também já comentou, né? Tá. Tá bom. Eu vou fazer isso. O Beto está aí, não é, Beto? O Beto, eu não vi você. É isso mesmo, Beto? Tem que abrir. Foi sim, foi quando ela respondeu, Orlando, eu coloquei ali de repente usar, combinar, né, a toxina que fazia poro com uma outra substância, poderia favorecer a entrada de uma outra substância, né, igual fazia no contrário, né, com exoesqueleto, né, quando usava exoquinase, tratava o inseto com outra coisa que aumentava a penetração, né. Mas aí é o que você falou, tem que avaliar o sinergismo, não é tão fácil assim. Não é tão simples e a gente não tem 100% de certeza que isso seja mediado simplesmente via poro, e tem ainda um detalhe, que a gente não conhece nada da cinética, nem nada quantitativo disso, nem eficiência. Uma pergunta que eu coloquei no final é que a eficiência, por exemplo, da BIM, num epitélio dotado de receptor, em que ambas as subunidades são internalizadas para a célula, a eficiência desse in vivo é muito melhor. É muito melhor. Então, assim, tem uma importância, né? Mas a gente também não pode extrapolar, né? Porque a gente sempre pensa muito em extrapolar, mas, assim, tem várias limitações. Acho que o mais importante, pelo menos eu acho, é entender como a CIT é importante, esses papéis que ela tem realmente sinergizados a outras toxinas. Para mim, isso é bem mais interessante, porque a mistura dela já pode ser feita independente disso, mas esse estudo pode abrir portas para outras coisas, né? Essa formação de poros tem que ser analisada, porque, inclusive, o que a gente viu, veja, é uma evidência indireta. A gente viu que o mutante na habilidade de formar poros não causa efeito, mas a gente também não conhece todas as propriedades desse mutante. E se esse mutante também tiver outras propriedades que a gente não estudou? É uma associação, mas não é uma prova completa. Tanto é que o referi, o título do trabalho era informando que a sinergia era devido à habilidade da CIT formar poros. E o referi, fale que está relacionada à funcionalidade da CIT, total, plena, mas não ir tão longe. Outra coisa também, assim, é só um comentário assim, que eu acho que é importante para a gente que trabalha com essa parte de... a gente entender bem, eu acho que defender o uso do que... A gente tem que desenvolver tecnologia e coisas novas, mas tem muitos produtos e muitas técnicas, né? E variações, inovações das técnicas que podem ser usadas com muito sucesso. Eu acho que fica muita gente sempre pensando em algo... eu acho que tem que ter coisas absolutamente novas, conceitualmente novas. Mas acho que do ponto de vista prático, a gente tem que reclamar menos dos problemas de resistência, porque eles não respondem por uma parte tão grande do problema. Eu vejo muita gente falando, reclamando de resistência, e a evidência de resistência, que a gente chama resistência prática, ou seja, você detecta algum nível de resistência, mas não tem nenhuma importância
prática, não tem nenhum impacto no controle. Muitas vezes você não está obtendo níveis de controle adequados, não é por causa daquela menor suscetibilidade da sua população. É por problemas operacionais muito mais básicos. Então, eu defendo muito que a gente continue buscando soluções, melhores ferramentas, mas que a gente defenda muito também que as estruturas de controle de vetores, sobretudo treinamento, formação de pessoal, seja investido fortemente nisso, porque se você tiver a melhor tecnologia do mundo hoje e transferir para um município ou para um serviço de controle de vetores que não está preparado para receber, aplicar aquela técnica, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Tenho essa impressão. Chica, deixa eu te fazer só mais uma última pergunta. É uma pergunta mais teórica, uma curiosidade. Vocês já tentaram selecionar esféricos que têm ação sobre a Aedes aegypti? Tentaram fazer um experimento de seleção? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Se a gente conseguiu... A questão é que o Aedes aegypti ele é refratário à toxina BIM e ao lisinibacillus esféricos, certo? Certo. Alguém já fez experimentos de seleção de alguma linhagem bacteriana que tivesse ação sobre o Aedes aegypti? A gente tem. Fazer isso? A gente tem, olha, o BTI, assim, é porque esse mundinho da gente de larvicida microbiano, o BTI, tá, ele é usado para controle de Aedes há 40 anos, né? Aedes aegypti, Aedes vexans, outras, Aedes albopictus, e o BTI é ativo para Aedes e a gente tem uma linhagem no laboratório, um trabalho de várias pessoas, inclusive da pós-doc agora, Karine Carvalho. A gente tem uma linhagem de Aedes aegypti selecionada há 35 gerações com BTI. Toda geração a gente trata forte, mata no mínimo 50%, 70% da população e essa linhagem se mantém totalmente suscetível. É difícil você selecionar resistência. É difícil não tem nenhum trabalho na literatura. Agora, se você usar uma das toxinas do BTI, alguma das crises isoladamente ou em dupla, você consegue algum nível de resistência. E são esses trabalhos aí que infelizmente, eu sei que não tem essa intenção, mas que infelizmente causam uma informação equivocada de que existe resistência de Aedes aegypti ao BTI. A gente tem uma linhagem no laboratório e tem outras aí. E tem a Alemanha usa BTI há 40 anos. Aplica de helicóptero, entendeu? Toneladas e mais toneladas. Suíça, Alemanha, principalmente a Alemanha. Não, mas eu estava pensando conceitualmente, porque a ideia é de que o Aedes aegypti ele é refratário à toxina BIM, porque a BIM não liga na alfa-glicosidase do Aedes. Vocês mostraram isso, né? Sim. E aí eu fico pensando se não seria possível... É conceitual, tá? Não estou querendo chegar em controle com isso, não. Mas querer saber se daria para selecionar uma bactéria, um Lisinibacillus esféricos, que tivesse uma toxina BIM, que se ligasse à alfa-glicosidase de Aedes. Para entender melhor a questão da ligação, a especificidade de ligação, de binding. Mas aí a gente teria que ter essa toxina, né? A gente não tem. Mas não dá para ter a bactéria direto? Fazer um experimento de seleção, mutagênese de seleção da bactéria, que nem o pessoal faz com... Pode, mas isso melhoramento de bacilos, né? É bastante extenso, né? A gente nunca fez. Seria um trabalho bastante extenso e, assim, com risco bastante alto, né? E a gente... brincadeira. É porque a gente tem aquela questão, né? Seria bem interessante, mas envolveria um trabalho aí de longo prazo. Tá bom. A gente nunca fez. E outra pergunta, a última. Juro que é a última, tá? Quando vocês têm os heterozigotos, eu sei, eu estou fugindo um pouco da questão da sinergia agora, tá? Me desculpa, mas é que são coisas que eu sempre penso em te perguntar e nunca dá tempo. Mas no heterozigoto de Culex, quando você tem o resistente
tem um gene da alfa-glicosidase solúvel, né, que seria o restante, e o ligado à membrana, né? O fenótipo ele é recessivo, o heterozigoto ele é sensível. Mas no heterozigoto você tem produção da alfa-glicosidase solúvel? Vocês chegaram a isso? Não. Tem uma cópia ancorada. A glicosidase solúvel, seja no heterozigoto ou seja no homozigoto, a gente não consegue detectar. Ela possivelmente não é expressa. Tem alguns trabalhos, essas deleções, elas ocorrem entre 2 introns. Tem alguns trabalhos que demonstraram já que algumas dessas deleções em RNAs que ocorrem entre 2 introns geram transcritos aberrantes e que eles são degradados pela maquinaria. Então, a gente nunca demonstrou que esse é o caso do nosso RNA, mas a detecção de transcritos é muito, muito irrelevante, muito, muito baixa. Então, a gente nunca comprovou a expressão da solúvel, nem no suscetível com 2 cópias lá, nem no heterozigoto com uma cópia ancorada, uma cópia solúvel, e nem no resistente. Tá bom. Eu vou parar de te atazanar. Muito obrado, Chico. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. É bom porque eu consigo conversar com você, que você é muito ocupada. Bobagem. Obrigado. Parabéns, muito bonito. Muito obrigada. Vamos continuar. Espero poder participar. Fico sempre... Deixa eu só ver se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tenho. Rita. Rita tem pergunta. Fala aí. É mais uma. Acho que chegou a citar ali no seminário, mas quando muda a proporção entre as diferentes toxinas, quantitativamente tem efeito diferente? Tem. Você fala das misturas, se a gente alterar, tem sim. Inclusive, foi um problema no início do trabalho, porque na literatura a gente o trabalho todo preliminar foi testando misturas para definir a mistura para seguir em frente. Mas tem. Inclusive, a gente pode ter resultados muito melhores com misturas mais eficientes que a gente talvez não tenha detectado ou testado adequadamente. Mas é bastante difícil estabelecer. E tinha um problema de reprodutibilidade. E isso chega a poder atrapalhar o uso prático? Não, nenhuma mistura era antagonista, não. Todas ou tinha sinergia ou simplesmente se igualava às ações individuais. A gente não teve nenhuma mistura com resultado, com ação com antagonismo. Muito obrigado. Então, eu não acho que, assim, do ponto de vista prático, que era o ponto que você perguntou inicialmente. Não, mas também acadêmico, para tentar entender exatamente qual é. Eu acho que eu tenho certeza que tem muitos fatores envolvidos, porque a gente testou uma condição experimental, esse trabalho é extremamente difícil, você tem que produzir as toxinas, testar funcionalidade, marcar, tratar. Então, e foram muitos ensaios distintos, né? Então, assim, a gente infelizmente não consegue explorar todos os fatores que poderiam ter influenciado. A gente fixou uma condição que tinha uma determinada uma condição estabelecida e seguiu em frente para demonstrar esses dados aí que a gente conseguiu. Mas com certeza tem muito mais coisa. O metabolismo está mostrado ali claramente. Agora tem que refinar para tentar entender como é que ele faz isso e essa afinidade tão, tão algo definido, né? Exatamente. Uma questão básica que eu coloquei ali no fim, mas a apresentação é muito corrida, que a gente fica preocupada com o tempo e tudo, mas uma questão básica é saber, uma vez que a toxina, a subunidade tóxica da toxina internalizada, onde e como ela vai agir, entendeu? E o processo de apoptose, se ela ativa ou não o mecanismo intrínseco de apoptose, a mitocôndria é muito lesada. Então, a gente tem muita evidência de realmente, já tem resultados, inclusive. Então, isso vai fazer toda a diferença para explicar. O que a gente viu foi, na realidade, os passos iniciais. Liga, não liga, quando não liga, a toxina chega na célula, chega internalizada, está associada à toxicidade ou não, usa um mutante que não tem habilidade de formar poros, então é uma parte
ainda relativamente discreta do total, né? Ok. Maria Helena, muito obrigada. Muito obrigado, excelente. Genta, obrigado pela apresentação. E Realmente incrível o seu trabalho. Parabéns, hein? E fico no aguardo aí de vocês, né? Que o Fernando sempre manda dos novos seminários que a gente está participando, está divulgando no nosso grupo, vários alunos, vários colaboradores, colegas, e tem sido um alívio, né? Na ausência de a gente poder fazer reuniões. A gente tinha aí o Entomol desse ano e várias outras, todas as nossas reuniões, né? Então, é um reconforto, né? Poder ter esses encontros aí com um grupo que trabalha com vetores. Aí, muito obrigada mais uma vez. A Sociedade Brasileira de Parasitologia também está fazendo seminários semanais pelo YouTube. Eu sinto muita falta. Isso a gente é sempre um pouco periférico em todas as reuniões. E eu gosto dessas reuniões porque, por mais que aqui o público, o grupo que está aqui tenha um modelo diferente, mas assim, tem um comum que a gente trabalha com insetos vetores. Eu sou não todo mundo, não. Só. Eu acho muito necessidade dessas reuniões, assim, não, o pessoal trabalha com insetos vetores. Quando eu soube as reuniões do SOV, outras reuniões do Europa, que é com mosquito, aí realmente a gente é muito carente em discutir isso e estar com grupos que trabalham com isso. Acho que falta muito. Pedro, já que não está comemorando, não deve ser Good News? Hein? Não está comemorando? Talvez, quem sabe. Não, tem lá uma engenharia de pagamento. Bom. Só acredito quando entrar na conta. Sim, mas já a esperança continua, então. Pois é. Então, tá. Melhor esperança do que falta de esperança. E na semana que vem nós vamos ter a Isabela Ramos, da Bioquímica Médica do Fundão. Tá bom? Trabalha com autofagia. Um grande abraço a todos, boa tarde, boa noite, quase boa noite, boa tarde. Tchau, pessoal, obrigada. Boa noite a todos. Bom final de tarde. Obrigado. Tchau, pessoal.